Todas as pessoas que nascem, elas vêm de uma mulher, que é a genitora, e também de um genitor. Mas nem todo genitor, de fato, é pai. Perante a lei, ele tem todas as obrigações de pai com aquela criança. Mas muitas pessoas têm um genitor, mas não têm um pai de fato. Não tem um pai de fato. Teve alguém que deu origem, tem que ter. Mas nem sempre aquele que deu origem, ele de fato faz o papel de pai. Como diz aquele ditado, né? Pai de verdade é aquele que cria, é aquele que cuida, é aquele que educa. Por isso, crianças, vocês todos aqui têm um pai, não apenas um genitor, mas vocês têm um pai. E isso é motivo de vocês serem gratos a Deus por vocês terem um papai para cuidar de vocês, para proteger e para prover tudo aquilo que vocês necessitam. Mas nem todas as pessoas têm esse privilégio. Algumas pessoas não conheceram o pai, algumas pessoas foram abandonadas pelo pai, e pessoas que muitas vezes não conheceram o seu pai, ou foram abandonadas por eles, têm aquele desejo de conhecer o seu pai. E essa é uma relação importantíssima, né, do pai e de um filho. Essa proximidade, principalmente de um pai crente, que além de todas as coisas que um pai deve exercer, tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos até Cristo. Mas nem todo genitor, de fato, é pai. Mas nós temos um pai. Você pode até não ter tido um pai carnal, ou você pode não ter mais, como é o meu caso. Eu não tenho mais o meu pai. Eu tive o meu pai, um pai bem presente, que o grande benefício que ele fez em minha vida e dos meus irmãos foi ter me conduzido a Cristo, ter me evangelizado. Mas há 4 anos atrás, meu pai faleceu. Então hoje eu não tenho mais um pai carnal, um pai terreno, mas todos nós que somos crentes, irmãos, temos um pai espiritual. Um pai que não é pai de todos, né? Porque Deus não é pai de todos. Deus é o criador de todas as pessoas. Deus, ele é o pai de todos de uma forma genérica, né? Porque ele é o criador de todas as coisas. Então, como criador, Deus é pai de tudo quanto existe. Mas pai de fato, realmente, ele é daqueles que se aproximam de Cristo, que tem um pacto com Deus através de Cristo. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todo quanto aquele me aceitar, dou-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você pode ter convicção que se você é crente, você tem a Deus como seu pai de fato e de verdade. Um Deus presente na sua vida, um pai presente na sua vida. E esse pai que você tem, ele é o Deus Todo-Poderoso, que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está sempre sustentando a sua igreja, sustentando o seu povo, mesmo em meio às mais difíceis situações que o seu povo possa vir a enfrentar, como nós começamos a ver pela manhã. Nós temos esse Pai que faz parte dessa Trindade Santíssima, que é o Deus Todo-Poderoso, que salvou a sua igreja, que elegeu a sua igreja e tem sustentado a sua igreja durante toda a história da humanidade. E a verdade que vai nos saltar aos olhos, irmão, desse texto, nessa segunda parte da carta de Pedro, versículo 3 a 5, é que durante os momentos de dificuldade é essencial recordar as ações trinitarianas em nosso favor. Sim, nós temos um Deus que é Pai, e esse Deus age em nosso favor na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos momentos de dificuldade, de crise, de lutas, e como nós vimos de manhã, esse povo aqui a qual essa carta foi interessada passava, e nós também enfrentamos. Eu não conheço os irmãos, mas eu tenho certeza que já passaram por lutas, ou têm passado, ou vão passar.
Mas quando as lutas chegarem, irmãos, e as lutas, elas fazem parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da vida da humanidade, de todos, tanto dos ímpios como dos crentes, tanto dos réprobos como dos salvos. Nós devemos nos lembrar que a Trindade Santíssima, ela age em nosso favor. E nós veremos esse texto dividido em 3 pontos. No versículo 3, nós veremos a bendita Trindade e a misericórdia de Deus em nosso favor. No verso de número 4, nós veremos a bendita Trindade e a herança eterna. E no versículo 5, nós veremos a bendita Trindade e a preservação da igreja. Nós veremos a bendita Trindade e a misericórdia divina. Nós veremos a bendita Trindade e a herança eterna. E nós veremos a bendita Trindade e a preservação da igreja. Uma igreja que é preservada pelo poder de Deus. Irmãos, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Nós vimos hoje de manhã. Pedro escreve essa carta lá pelo ano 60 depois de Cristo. Uma época muito difícil, de muita perseguição. A igreja estava passando por muitas lutas. Só para nós termos ideia, o governante da época era Nero, né, um dos mais truculentos perseguidores da igreja. Nero, a história conta que ele colocou fogo em Roma e ele pôs a culpa nos crentes, nos cristãos. E isso foi motivo para que a igreja passasse a ser perseguida de forma muito cruel. Nero mandou prender os crentes, prendê-los em postes, passar piche e mandou atear fogo em muitos cristãos para que eles iluminassem as noites de Roma, já que eles diziam que eram a luz do mundo. Então, dentro desse contexto de muita perseguição, onde os crentes sofriam torturas, eram presos, seus bens eram confiscados, Pedro escreve essa carta para animar aquela igreja. E Deus, em sua bondade e misericórdia, preserva essa carta para que chegasse até nós e nós também fôssemos beneficiados e fôssemos consolados e enchidos de muita esperança diante de tantas lutas e tribulações que nós podemos enfrentar em nossa carreira cristã. E o apóstolo Pedro começou, como nós vimos de manhã, falando que esses irmãos eram eleitos de Deus. Eles foram chamados por Deus para fora de um mundo caído. E essa eleição, tinha como base o amor de Deus. Eles não foram eleitos porque eles eram os melhores, ou porque Deus olhou do céu e viu algo de bom neles. Não, não foi por isso. Foi por causa do amor incondicional do Senhor. Por isso Deus elege de forma incondicional. Nós vimos que ali estava envolvido o pré-conhecimento de Deus, de um Deus eterno que conhece todas as coisas, e que também eles foram eleitos para viver separados nesse mundo, habitando no mundo caído, mas como forasteiros, como a expressão que eu usei, alienígenas, né? Um povo diferente, um povo diferenciado, que anda na contramão de um mundo caído, que antes fazia a vontade do mundo caído. E quando se fala mundo ali em Efésios, não é a criação, mas o sistema caído, né? O sistema que anda contrário à palavra de Deus, contrário à vontade do Senhor. Fazíamos a vontade de Satanás e a pior delas, que era a vontade do nosso próprio coração. Vivíamos segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Mas aí Deus vem com a sua misericórdia e nos salva, nos chama para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí Pedro agora continua animando aquela igreja, dizendo no versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Interessante que Pedro ele começa essa porção da sua carta exatamente como o texto de Efésios capítulo 1, verso 3, né, que o pastor Milton leu aqui, chamando Deus de bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, eles escreviam também para judeus, né, que conheciam essas expressões de louvor a Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O bendito Deus. Eles iam muito às sinagogas. Se você ler ali o livro de Atos, você vê que eles iam muito às sinagogas, levaram o evangelho de salvação para judeus que precisavam ser salvos. Por isso essas expressões de bendito Deus, né, que eles usavam muito na sinagoga. Elohim, Adonai, El Shaddai. O único nome que eles não pronunciavam era Yahvé, porque de forma supersticiosa eles tinham medo de quebrar o terceiro mandamento. Mas aí Pedro escreve essa carta, e essa porção dessa carta é exatamente o resumo do que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 1, do verso 3 até o 14. E aí nós vemos, irmãos, que entre os apóstolos havia uma unidade. Havia uma unidade de pensamento. Não há uma diferenciação entre o que Paulo escreve e o que Pedro escreve. Eles pensavam exatamente igual, porque eles estavam inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Não há uma diferença de pensamento. A palavra de Deus não diz uma coisa em um lugar e outra em outro lugar. Quando nós olhamos para nossas igrejas, para as muitas denominações que tem, nós vemos que elas estão esfaceladas doutrinariamente. Cada uma pensa de um jeito. Cada um ensina de uma forma. Porque não olham para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, irmãos, não tem contradição. Há uma unidade de pensamento. Quando nós falamos de igreja presbiteriana, nós temos uma confissão de fé. Essa confissão de fé deveria nos unir. Deveria nortear o nosso pensamento doutrinário. Mas mesmo dentro das igrejas presbiterianas, nós vemos pluralidade de pensamentos sobre o mesmo assunto. Muitos líderes da nossa igreja fazem votos confessionais e depois não cumprem. E a confissão de uma igreja, ela existe exatamente para unir o pensamento daquela igreja. Mas não é isso que tem acontecido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os escritos de Paulo e os escritos de Pedro e de João, nós vemos que há uma unidade nas escrituras. Eles ensinam a mesma coisa, não há uma diferença. E quando Pedro começa a escrever essa segunda parte, irmãos, ele diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Pedro fala da misericórdia de Deus. É um atributo do Senhor. Deus, ele é um Deus misericordioso. E todos os atributos de Deus, eles são atributos eternos. São atributos eternos. O apóstolo Pedro, ele fala de Deus Pai e ele fala do Senhor Jesus Cristo. E talvez você pergunte, mas pastor, e a Trindade está onde? Todas as vezes que você ouvir falar do Pai e do Filho junto, pode ter certeza que o Espírito Santo está envolvido. Porque ele é o elo entre o Pai e o Filho. E mesmo assim, o Espírito Santo já foi citado nesse texto quando ele falou da santificação. E agora ele diz que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade Santíssima, segundo a sua muita misericórdia, que é uma expressão de um atributo de Deus eterno. Um Deus extremamente misericordioso. E aí você pode trazer o seguinte questionamento: mas se é um atributo eterno de Deus, como é que essa misericórdia ela estava sendo aplicada antes da queda? Se antes da queda Deus não precisava exercer a sua misericórdia para com
o seu povo, mas ele exercia o seu amor pactual. E dentro, mesmo antes da queda, existia algo chamado de graça preventiva, a qual Deus, ele, todos os dias, ele vinha na virada do dia falar com Adão. Isso era uma graça preventiva. Isso era o amor pactual de Deus sendo exercido. E a relação pactual que Deus tem com o seu povo é uma relação dialogal, onde Deus fala com o seu povo através da sua palavra santa. Assim como a gente vê no culto, né? Essa relação dialogal, pactual. O nosso culto é pactual. Deus fala através da sua palavra e a igreja responde através de cânticos e de orações. E ali no Gênesis diz que Deus, na viração do dia, ele vinha falar com Adão. Na verdade, em toda a palavra de Deus, nós vemos essa ação trinitariana, desde Gênesis 1, onde nós vemos que no princípio criou Deus, Deus Pai, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, ou seja, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, como João vai dizer, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram criadas através do Verbo. E ali quando Deus fala com Adão, é uma manifestação da sua graça, do seu amor pactual. Existe manifestação maior de Deus para com o seu povo do que ele falar com você? Você ter vindo aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, irmãos, você está sendo alvo da graça do Senhor. Todos os domingos, quando você vem ouvir Deus falar com você através da sua palavra, ou até mesmo quando você lê a sua palavra em casa, mas aqui é o encontro do povo de Deus, é o dia da reunião solene, onde Deus fala com a sua igreja. Você está sendo alvo da graça do Senhor, assim como nossos primeiros pais eram, Adão e Eva, que ouvia o Senhor falar, e se o Senhor falava, era o Verbo, e se era o Verbo que estava em ação, era a segunda pessoa da Trindade Santíssima que falava com Adão e Eva, numa graça preventiva. O amor pactual de Deus em ação. Mas aí os nossos pais caíram, nosso papai Adão e nossa mamãe Eva caíram, e aí esse amor pactual, ele se transforma na misericórdia de Deus, um Deus misericordioso, uma expressão hebraica chamada Hesed, que tanto pode ser traduzida como misericórdia, como também como fidelidade. E o apóstolo Pedro diz que o bendito Deus, né, aqui uma expressão de louvor, de adoração, assim como Paulo faz lá em Efésios também, o bendito Deus e Pai que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Esse Deus maravilhoso, que é nosso Pai de verdade, Ele exerce a sua muita misericórdia e Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Essa regeneração aqui, irmãos, é o novo nascimento. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura ou uma nova criação. Isso aqui, o que Pedro está falando, é do batismo com o Espírito Santo. É a transformação trazida pelo Espírito Santo, a regeneração trazida pelo Espírito Santo. É por isso que não existe crente que não seja batizado com o Espírito Santo, porque é exatamente a ação do Espírito Santo em nossas vidas que abre os nossos olhos. Há um lavar regenerador do Espírito Santo.
É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que fomos todos batizados num só Espírito. Todos. Todos. Mas em muitas igrejas, divide duas classes de crentes, né? Os crentes que são batizados com o Espírito Santo, e esse geralmente, a evidência desse batismo que eles creem é externa, né? Principalmente o falar em línguas estranhas. E se você não manifesta isso, você é uma classe de crente menor, né? Que não foi batizada com o Espírito Santo. Mas isso não é bíblico, meus irmãos. O apóstolo Pedro, escrevendo para a igreja, assim como a nossa igreja aqui da Praia do Canto, ele diz que esse Deus nos regenerou. E veja que ele se inclui também, porque Pedro também foi regenerado. Ele é descendente carnal de Abraão, mas ele precisou ser regenerado. Ele precisou ser alcançado pelo Evangelho. E nós somos regenerados, irmãos, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E o que Pedro está ensinando aqui é que essa ação trinitariana, essa ação desse Deus maravilhoso nos regenera. Não havia mais nada de bom em nós depois da queda. Deus olhava para nós e sentia asco por causa dos nossos pecados. Mas agora em Cristo nós somos uma nova criação. Nós somos regenerados. Mas nem todos entendem, irmão, essa questão da regeneração, do novo nascimento. Existiam judeus, humanamente falando, muito preparados, que não conseguiam compreender isso. O homem natural, ele não consegue compreender uma ação espiritual. Nós lembramos aqui do Evangelho de João, capítulo de número 3, o texto que fala de Nicodemos, verso de número 4. Vamos ler a partir do 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo aí, irmãos, é exatamente essa regeneração. A expressão no texto original é nascer do alto. E aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Nicodemos era um mestre em Israel, um teólogo, era um bom fariseu, mas não conseguia compreender as coisas espirituais. Quando Jesus fala de nascer do alto, do novo nascimento, da regeneração, e o problema de Nicodemos não era cognitivo, não é que ele não tivesse uma capacidade humana, mas que ele tinha. O problema dele era espiritual. Havia uma cegueira espiritual naquele homem que precisava ser regenerado também. Como todos nós precisamos ser regenerados, transformados pelo poder de Deus. Isso não vem de nós, vem do alto.
Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Se não nascer do alto, se não for transformado pela água e pelo Espírito, o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, que nos transforma, que nos faz uma nova criação, nos dá um novo olhar desse mundo, um novo olhar do alto, que nos faz abandonar as velhas práticas, que aquilo que nos atraía antigamente não nos atrai mais, vivemos uma novidade de vida, porque o Espírito de Deus nos regenerou. Isso não vem de nós, vem do Senhor. Não temos a capacidade de nos auto-regenerar. Não, nós somos regenerados. Nós ficamos na passiva, nós dependemos de Deus para isso. Apenas a palavra do Senhor, aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas, pode nos regenerar. E nisso nós cremos na ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos acusados de não crer no Espírito Santo, porque nós não acreditamos nas loucuras que são ensinadas em relação ao Espírito Santo. Mas nós cremos sim no poder do Espírito Santo para salvar, para transformar as vidas, através da loucura da pregação, do Evangelho da salvação. E talvez você pense assim: pastor, eu não tenho muita certeza se eu de fato fui regenerado. Às vezes eu fico com o coração cheio de dúvidas. Será que de fato eu fui regenerado? Talvez essa dúvida já seja um sinal de que você de fato foi regenerado. Que isso já lhe incomoda. Mas o que eu posso dizer para você é que, se você tem dúvida se você foi regenerado, ou que você tem certeza que você não foi, continue vindo ouvir a palavra de Deus. Continue vindo para ouvir o Evangelho da salvação. Porque a única forma de um pecador ser regenerado é pelo poder do Evangelho. É por esse lavar do Espírito Santo que aplica essa palavra em nossas vidas e nos regenera para uma viva esperança. Uma viva esperança. Essa palavra esperança aqui não é colocada como nós estamos acostumados apenas pelo verbo esperar. Esperamos algo que pode acontecer ou não. Temos esperança que o Brasil melhore um dia, pode não melhorar. Temos esperanças de que podemos ser curados de alguma enfermidade, mas podemos não ser curados. Não, essa esperança aqui é algo certo. Porque não está em nós essa esperança. Nem nesse mundo caído, mas nas promessas redentivas de Deus. É aquele mesmo sentimento lá de Jeremias, em Lamentações capítulo 3. Também em um contexto de sofrimento, a qual a nação de Israel foi atacada pelos caldeus, brutalmente atacada. E Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que me pode dar esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E o que é isso se não é evangelho na antiga aliança? Se não é o evangelho da esperança, da salvação
no texto veterotestamentário. O Evangelho, irmão, está em toda a Bíblia, desde Gênesis. E essa misericórdia, que é impulsionada pela graça de Deus, que nos traz essa viva esperança, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Talvez esses irmãos aqui já tinham dúvidas sobre a paternidade de Deus, sobre o amor de Deus em suas vidas. Aí Pedro diz: vocês foram eleitos pelo conhecimento do Senhor, esse Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. É algo muito semelhante que Paulo escreve a Tito. Abra lá sua Bíblia na carta de Paulo ao jovem pastor Tito, que pastoreava ali as igrejas de Creta. E mais uma vez nós vemos a unidade das Escrituras. Veja o que Paulo escreve aqui. Tito 3. Tito 3. A partir do verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja que expressão extraordinária. Veja que unidade maravilhosa tem as Escrituras. O apóstolo Paulo fala exatamente o que Pedro está escrevendo a esses irmãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Paulo escreve para Tito, para que Tito leia aquela carta para as igrejas de Creta, falando dessa mesma esperança. É a esperança que nós podemos ter nessa noite. Esperança de salvação certa, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que grande esperança. Lutas, dificuldade, nada está dando certo. Opressão. E aí Pedro diz: a nossa esperança vem porque Cristo ressurgiu de dentre os mortos, o nosso Senhor. Que para muitos teólogos liberais é apenas um mito, a ressurreição de Cristo. Não, de verdade mesmo, Cristo não ressuscitou. Mas interessante que esse mito sustentou a Igreja Apostólica, e a crença nesse mito tem sustentado a Igreja durante toda a história, até os nossos dias. Porque de fato Cristo ressuscitou, irmãos. Essa é a nossa esperança. Mais uma vez, citando a carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer que Deus, pelo seu grande amor, a qual Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e com Ele fomos ressuscitados. E o apóstolo Paulo ainda diz de forma extraordinária que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós vivemos essas promessas de Deus em nossas vidas de ressurreição, de vida eterna. Algo que os problemas desse mundo não podem tirar de nós, essa certeza do Evangelho. Essas promessas divinas, que nós podemos sim nos agarrar a elas,
porque elas nunca vão nos frustrar. O que frustra as pessoas são promessas que as pessoas dizem que Deus fez, que de fato Ele não fez. Por exemplo, Deus não prometeu que todo mundo ia ser rico. Deus não prometeu que todo mundo alcançaria a cura física. Deus não prometeu isso. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade que ele nunca foi curado. Muitos irmãos fiéis que criam no Evangelho tiveram as suas vidas ceifadas por enfermidades e por muitas outras causas. As promessas de Deus, irmãos, são eternas. E nós podemos confiar nessa ação misericordiosa de Deus, essa ação trinitária, trazendo uma viva esperança para nós, e a nossa esperança está na ressurreição de Cristo, porque Ele ressurgiu para a nossa justificação. E se Cristo ressuscitou, irmão, nós ressuscitamos junto com Ele, porque nós estamos unidos a Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Exatamente essa união com Cristo que Paulo, ele fala tanto, né? Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa união com Cristo é que nos faz igreja, essa união com Cristo é que nos faz santos, essa união com Cristo é que nos traz essa esperança de vida eterna. E de que nós somos herdeiros de tudo que você pode ver, e daquilo que você não pode ver também. Além da misericórdia de Deus que nos alcançou e nos regenerou, há uma promessa de uma herança eterna. Isso nós vemos no versículo 4, quando a palavra do Senhor nos diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Grande promessa vindo da palavra de Deus. Uma herança. Uma herança é algo que você recebe, sem ter feito nada, sem ter trabalhado para aquilo. Eu conheço um rapaz que ele recebeu uma herança de um tio, que ele nem conhecia direito. Mas o tio não tinha filhos, não tinha herdeiros, e deixou a herança para ele. Não trabalhou para ter aquilo. Não fez um esforço mínimo sequer, mas recebeu de graça. É isso que Cristo promete para você. Uma herança. Não desse mundo, não de coisas corruptíveis, sem mácula, ou seja, que não se suja, imarcessível, ou seja, que não perde o brilho, não perde o valor. É uma herança eterna. Na verdade, irmãos, nós muitas vezes ficamos presos às coisas desse mundo, né? Muitas vezes o nosso coração, ele bate pelos valores desse mundo. Eu queria ser mais rico, eu queria ter mais dinheiro. Eu queria ter um carro de maior valor, uma casa bonita. É tudo legítimo essas coisas, não é pecado você ter essas coisas. Mas essas coisas não se comparam ao que Cristo tem para nós. Porque na verdade, os crentes, eles são donos de todo o universo, de todo o cosmos, de tudo quanto existe.
Os ímpios são usurpadores daquilo que pertence à igreja. Tudo pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abraham Kuyper dizia o seguinte, que não há 1 centímetro quadrado nesse universo que Cristo não possa dizer, é meu. E mais uma vez, citando Efésios, ele diz que Cristo conquistou tudo isso e deu a quem? A igreja. Todo esse cosmos, tudo que você vê, pertence à igreja. E muito mais, porque nós somos herdeiros juntamente com Cristo, de uma herança incorruptível, de algo extraordinário, poderoso, glorioso, que está nos reservado para nós nos céus, no novo céus e na nova terra. Algo que nós não podemos imaginar, irmãos, que o brilho desse mundo não vale nada diante disso, daquilo que está sendo prometido para nós e que nós podemos esperar. Quando João escreve Apocalipse, ele relata que no céu há ruas de ouro, né? Mas ouro é algo corruptível. Mas imagine uma rua de ouro. Imagine a beleza de uma rua de ouro. A imponência de uma rua de ouro. Irmãos, aos nossos olhos, uma rua de ouro é algo magnífico. Na verdade, tudo de ouro é muito belo. Mas imagine uma rua toda de ouro. Mas aquilo é o máximo que João conseguiu expressar humanamente falando, para trazer para nós uma ideia da grandeza daquilo que nos espera. Porque na verdade aquilo que nos espera no novo céu e na nova terra, nem olhos viram, nem ouvidos nunca ouviram falar. Da grandeza do que Cristo conquistou para nós. E aqui Pedro fala de uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros quem? A igreja. Os gregos, eles tinham seus mitos. E um dos mitos que os gregos acreditavam era em algo chamado Campos Elíseos. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar sobre isso. Os Campos Elíseos era como se fosse um paraíso para eles. Um local sem problema, de paz, tranquilidade. Mas que não eram todos os gregos que iam para lá. Eram só os grandiosos, que iam para aquele local que não tinha problema nenhum, não se enfrentava dificuldade nenhuma. Os deuses, os semideuses, mas o povão não ia não. E aqueles que iam para os Campos Elíseos poderiam voltar para ver como é que estava o mundo. E o sofrimento das pessoas aqui embaixo. Baseado nesses Campos Elíseos, fizeram um filme chamado Elíseos, que conta a história de uma época pós-apocalíptica, a qual se constrói um lugar que também os problemas são todos resolvidos. Uma dimensão a qual não tem problema nenhum. Onde existem máquinas que tratam o câncer, por exemplo. A pessoa entra no lado da máquina com câncer e sai do outro lado sem câncer. Problemas emocionais não existem. Mas também no filme, baseado nos Campos Elíseos, apenas pessoas ricas podem ir para esse lugar. Custa muito dinheiro. E a ralé fica sonhando em ir para lá, porque todo mundo quer resolver os seus problemas, né? Todo mundo quer escapar das suas lutas, mas não podem.
porque para ir para esse lugar custa dinheiro. E elas apenas contemplam as pessoas lá nesse paraíso. Mas isso é ficção científica. O que Pedro está expondo aqui não são ideias platônicas, mitos gregos, mas uma realidade para todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. O que Pedro está relatando aqui é o que nos espera. Que um dia os nossos problemas irão passar, irão cessar. Que nós iremos sim para esse lugar de paz, tranquilidade em Cristo Jesus. Que pessoas que passam a vida toda sofrendo nessa vida, mas com a fé em Cristo, esse sofrimento vai passar. Pode não passar nessa vida, aqui nós vamos enfrentar problemas, lutas, dificuldades. Veja que Pedro, por nenhum momento, ele traz a ilusão para a igreja de que as lutas vão cessar nesse mundo. Por nenhum momento ele traz uma falsa esperança, dizendo: não, fiquem tranquilos, vai cessar os problemas. Não, ele traz verdades do alto, ele traz verdades eternas para consolar o coração da igreja. Porque um dia nós cremos, irmãos, como está escrito lá em Apocalipse, que toda lágrima será enxugada do rosto. Um dia todas as nossas lutas vão cessar. Aqueles que enfrentaram dores terríveis nesse mundo serão sarados na glória. E nunca mais se ouvirá falar em dor. Nunca mais nós ouviremos mães chorando por filhos mortos, ou filhos mortos, ou filhos de mães mortas chorando por suas mães. Porque de fato a promessa de Deus para nós, irmãos, é que toda lágrima será enxuta do nosso rosto, porque não haverá mais pecado. Naquilo que Deus nos promete de fato, uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros quem? A igreja. Nós iremos para Cristo. E de fato, quando nós chegarmos, irmãos, no céu, o único que vai ter algum defeito no corpo é o nosso Redentor, que levou para os céus as marcas da crucificação. Mas todos nós seremos sarados de todas as nossas enfermidades e dores. Essa é a promessa de Deus. Uma misericórdia que nos regenerou. A promessa de uma herança eterna. Algo que a traça não pode correr, a ferrugem não pode corroer, o ladrão não pode roubar. Porque as coisas desse mundo são efêmeras, elas passam, elas se acabam. Às vezes o sonho de uma moça é casar com um marido bonitão, mas o tempo vai passar. O marido bonitão, com o tempo, vai ficar barrigudo, às vezes careca. A esposa do mesmo jeito. O dinheiro acaba, o carro você bate, a casa pode pegar fogo, os filhos podem morrer, mas aquilo que Cristo nos promete é eterno. E aí deve estar a nossa esperança em meio a tantas lutas. E o último ponto, irmãos, é que nós vamos chegar lá, viu? Se nós somos crentes, nós vamos chegar lá. O versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus. Se você é um crente reformado, você já ouviu falar dos 5 pontos do calvinismo. E aqui no versículo 5 nós vemos um desses pontos que
Não veio de Calvino, né? Quando eles foram elaborados, Calvino já tinha morrido lá no Sínodo de Dort. Mas que nós poderíamos chamar, irmão, dos 5 pontos da Bíblia. Porque veja que 2 pontos aqui nessa perícope, nessas 2 perícopes de hoje já foram expostos. A eleição incondicional, que é o 2º ponto. E agora nós vemos a perseverança dos santos, que é o último ponto. Tudo fluindo da palavra de Deus. Por isso que eu digo, deveria ser chamado os 5 pontos da palavra do Senhor. Que Ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Somos guardados, irmãos, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Salmo 121 vai dizer que Deus não deixa que nossos pés vacilem. Aquele salmo é um salmo de peregrinação. Haviam dificuldades naquela peregrinação, naquela caminhada para Jerusalém. Mas a promessa de Deus lá é que os pés daqueles peregrinos não iam vacilar. Por quê? Porque Deus iria preservá-los. Nós passamos por lutas, irmãos, mas as lutas não vão nos vencer por causa de Deus. Porque é o Senhor, pelo seu poder, que nos guarda mediante a fé que Ele nos deu para a salvação, a qual foi preparada para revelar-se no último tempo. Nós estamos seguros na mão do Senhor. Da mão de Deus nós não podemos ser arrebatados. Da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é trazido por Deus até Cristo, como ele vai dizer lá em João capítulo 6. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós estamos seguros pela mão do nosso Senhor. Nós somos seguros pelas mãos do Deus Pai. Nós somos seguros pelas mãos do Filho. Nós somos sustentados pelo seu Espírito, que não vai nos deixar retroceder, que vai nos sustentar até o final da caminhada. Os problemas, as lutas, as dificuldades dessa vida, irmão, não vão conseguir vencer a igreja. Nunca conseguiram. O poder que ressuscitou Cristo lá daquela sepultura está sobre aqueles que creem. É isso que nos garante. É isso que nos faz perseverar a cada dia. Essa perseverança não vem de nós mesmos, ela também vem do alto. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Ele nos faz perseverar para a salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Nós vamos ser salvos, irmãos, dos nossos pecados. As nossas lutas irão cessar. As nossas dificuldades irão acabar. Não na nossa trajetória, mas quando nós chegarmos na Jerusalém espiritual, que é o nosso alvo. É para lá que nós estamos caminhando. E nós nunca podemos esquecer que nós temos um Pai que nos sustenta. Um Pai que derramou a sua misericórdia sobre nós. Um Pai que nos promete uma herança eterna. E um Pai que não nos deixa vacilar. Que Ele nos sustenta. Que nos salvou. Através do sacrifício do seu próprio Filho. Lá naquela cruz. Irmãos, o que Deus fez por nós é algo grandioso demais. Um Deus que antes que tudo existisse, naquilo que nós chamamos de concerto eterno, o pacto trinitariano, onde o Pai decidiu que iria eleger alguns para a salvação. O Filho disse: eu vou morrer por eles. E o Espírito Santo veio para aplicar essa salvação em nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que nós pregamos a Cristo e a esse crucificado. É Ele que nós pregamos. Porque é nele que está toda a nossa esperança.
e mais em nada. Que você saia daqui cheio de consolo e esperança em Cristo Jesus.